Olá, cafeomantes! Sejam muito bem-vindos à primeira aula de Cafemancia. Eu sou Bruna Lalesca, eu sou a instrutora de vocês. Eu confesso que estou muito empolgada em gravar essa aula. Antigamente, as aulas de Cafemancia aqui, elas eram online, mas isso gerou alguns conflitos, por exemplo, com o horário dos alunos, então às vezes o aluno faltava, e aí ficava com dúvidas, ou aparecia algum aluno no meio do caminho, querendo participar do curso, mas o curso já tinha iniciado, então eu pensei que a melhor forma de dar esse curso seria por videoaulas, mas claro, com toda uma plataforma que ofereça ao aluno a oportunidade de tirar dúvidas. Inclusive, teremos aulas aqui para tirar dúvidas, então todas as dúvidas que vocês colocarem lá no chat, eu vou trazer aqui na forma de videoaula, tá certo? Então sejam muito bem-vindos. Ora vocês vão me ver olhando para cá, ora vocês vão me ver olhando aqui para baixo, porque eu tô com o slide aberto. Todos esses materiais que vocês vão ver por aqui, eu vou deixar aqui na plataforma do aluno também, então vocês podem baixar essas informações. Teremos também aí caderno de exercícios para vocês fazerem, porque a cafeomancia é justamente sobre isso, né? É sobre treino. Então as pessoas me perguntam, Bruna, precisa ter algum tipo de dom? A gente vai falar sobre isso depois também, mas já me adiantando. Precisa ter algum tipo de dom para ler a borra do café? E eu já adianto aqui que não, tá? Eu acredito que todos nós temos certo grau de mediunidade, de intuição, mas para além de tudo isso, o universo ele conversa com a gente de diversas formas. E uma dessas formas do universo se comunicar conosco é a partir dos símbolos. Não é à toa que essa turma se chama Sinais, que é o nome que eu escolhi pensando em todas as pessoas que estão aí buscando compreender os sinais que o universo coloca no nosso caminho, né? As mensagens do universo para a nossa vida. É por isso que aqui, já no primeiro slide, eu trago a seguinte pergunta. Você acredita em sinais? Porque a cafeomancia é sobre isso, né? Aqui, novamente me adiantando, a cafeomancia ela não tem apenas o sentido de prever o futuro, mas tudo que surge ali são sinais para gente pensar sobre coisas na nossa vida. Eu acredito que como seres humanos somos donos do nosso próprio destino. O que isso significa? Que a jornada ela tá escrita, mas não o destino. Isso vocês vão me ver repetindo bastante aqui ao longo do curso. Porque sobre isso eu acredito que o ser humano ele tem potencial para fazer as próprias escolhas. E a cafeomancia, assim como todos os outros oráculos, eles estão aqui para nos auxiliar a nos conhecer, né? Então, vamos pensar aqui na cafeomancia como uma bússola. Então, aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Então, é por meio desse oráculo que a gente pode encontrar esclarecimentos e aconselhamentos para a nossa vida. Mas nunca no sentido de prever um futuro completamente certo e imutável, porque eu não acredito nisso. Tá? Não faz sentido para mim ver algo que vai acontecer se eu não tenho poder nenhum sobre aquilo. Então, a cafeomancia ela tá aqui para potencializar os nossos clientes, os consulentes, que é como a gente costuma chamar, né? Aquela pessoa que vem fazer a consulta conosco, para potencializar a autonomia dessa pessoa, o protagonismo dela, para que ela se veja como protagonista da própria história, porque é sobre isso, tá certo? E eu já adianto isso porque basicamente esse curso, a filosofia dele, a filosofia que rege o curso de cafeomancia aqui, vai muito nesse sentido, né? Da busca da autonomia, do autoconhecimento, para que a gente consiga tomar decisões cada vez mais conscientes do caminho que a gente quer seguir, tá certo? Então, vamos começar aqui a nossa aula. Nesse primeiro momento, eu vou falar um pouquinho sobre o curso, tá? Então, esse é um curso que ele tem uma duração média de 3 meses de curso, com uma aula semanal, só que essa aula eu posso ser que divida ela em alguns tópicos, tá? Então, pode ser que dentro de uma aula da semana vocês encontrem mais de um vídeo, tá? Mas tudo isso faz parte do nosso conteúdo programático. As aulas, elas são teóricas e práticas, por quê? Sem a prática, o aluno ele não vai conseguir exercer a cafeomancia nem para ele mesmo, nem fora. A prática ela é muito importante aqui.
tanto o estudo dos símbolos, o estudo teórico, e aí a gente vai ter algumas aulas que vão ser mais maçantes mesmo, mas teremos muitas aulas práticas, muitas aulas para a gente ter esse contato profundo com o oráculo e também se autoconhecer. Né? Então vai ter exercícios que eu vou passar em que vocês vão fazer um café para vocês e entrar em contato com esse oráculo, hora que vocês vão fazer para uma outra pessoa, um amigo, um familiar, tudo isso vai ser muito importante. Então eu espero que ao longo do curso, pelo menos uma vez por semana ao longo desses 3 meses, claro que se você estiver assistindo o curso depois que todas as aulas já estão postadas, talvez você tenha a oportunidade de fazê-lo em muito menos tempo, mas a ideia é que a gente pratique, né? Então, pelo menos uma vez por semana, vai fazendo a cafeomancia. E mesmo para você que está chegando agora e está pegando o curso completamente pronto, porque pode acontecer, né? Eu estou gravando essa videoaula para um curso que a ideia vai ser eu postando os vídeos por semana, mas pode ser que tenha outras pessoas que comprem o curso com todas as aulas prontas. Meu conselho é que vocês não vejam tudo isso de uma vez, né? Então tenta fazer realmente semanalmente, para que vocês não absorvam, que pegue todo aquele conteúdo de uma vez sem ter a prática, né? Então, pra gente se conectar com esse oráculo, ele não acontece do dia pra noite. A história de vocês, que trouxe você, né, até aqui, ela não aconteceu do dia pra noite. É provável que você já tenha tido algum tipo de contato prévio com esse oráculo. Por exemplo, tem muita gente que já assistiu lá a novela do Clone com a Jade. Então fala, não, meu contato com a cafeomancia começou ali assistindo aquela novela e eu achei tudo muito mágico. Então, assim, vamos com calma, tá? Porque quando a gente pega todo um conteúdo de uma vez, ele pode nos cansar. E a ideia não é essa. Então, vamos por parte, vamos cada um na sua caminhada, na sua jornada, no seu próprio tempo, tá bom? Então, 12 aulas. Para primeira turma vão ser aulas de terça-feira que eu vou postando. Mas como eu disse, pode ser que você chegue aqui e pegue o curso completamente pronto. Então, defina aí um dia para você estar assistindo as aulas. E faça desse momento um momento de ritual, um momento de autocuidado, um momento de aprendizado, sabe? Um momento gostoso em que você está adquirindo um conhecimento que vai ser muito útil na tua caminhada, na tua jornada toda. Esteja você aqui para utilizar a cafeomancia, para se olhar, para se compreender, ou mesmo para quem quer trabalhar com isso, ampliar uma fonte de renda ou aliar até com outras terapias, porque tem muita gente que procura o curso justamente para isso, para juntar a cafeomancia com outras práticas aí holísticas. Então faça desse momento um momento muito especial. Uma coisa que eu falo que é importante, né? Fazer o curso de cafeomancia, você tem que gostar de café. Se você não sente nenhuma conexão com o café em si, vai ser muito difícil. Apesar de que a cafeomancia, a base dela é a mesma base para fazer a leitura das folhas de chá, que vai ter um módulo que a gente vai falar sobre isso, mas eu acho muito complicado, né? Como é que a gente vai estudar a cafeomancia se eu não gosto do café? Então, essa é a primeira coisa. Se você não gosta de café, não suporta café, talvez esse curso não seja para você, tá? É claro que a gente tem aqui pessoas que gostam mais de café, menos de café, mas a gente precisa sentir a conexão com esse oráculo, né? O café, ele vai representar o nosso contato com a terra, com o concreto aqui. Então, se você tem talvez um problema de entrar em contato com isso, talvez seja algo para analisar simbolicamente também. Mas enfim, não quero adiantar aqui a análise de vocês, vamos ter muito tempo para se autoanalisar durante esse curso. Então, seguindo aqui, serão videoaulas, mas nós também teremos aqui os grupos de estudo. O que são esses grupos de estudo? São grupos que eu crio no WhatsApp, em que a gente pode fazer trocas por lá, em que vocês podem postar as xícaras de vocês e perguntar também o que os outros estão vendo, né? Eu sempre acabo me adiantando um pouquinho de coisas que eu vou falar lá na frente, mas eu acho que esse é um ponto importante, né? Bruna, o que garante que aquilo que eu tô vendo é real ou não é coisa da minha cabeça? Porque às vezes uma pessoa vê uma coisa, outra pessoa vê outra coisa. Tipo, por exemplo, eu quero comprar um carro amarelo. De repente, eu só começo a ver carro amarelo na rua. Ou seja, minha mente está buscando ver isso porque é algo que já tá aqui dentro, né? Então, eu vejo porque eu tô procurando. Mesma coisa quando uma mulher, ela tá
desconfiada que ela tá grávida, a menstruação atrasou, daqui a pouco ela tá vendo um monte de mulher grávida, tá, minha nossa, né, será que eu tô grávida? Então, isso é uma coisa que a gente vai precisar tomar muito cuidado, né, e se entender ao ponto de conseguir perceber o que é nosso e o que tá ali na xícara, tá? Por exemplo, eu sou um tipo de pessoa que é muito fácil pra mim ver duende em xícara. Não sei se vocês estão vendo aqui em cima, eu acho que não, mas eu tenho uma duendezinha. Então eu estou sempre muito em contato com duendes. Eu faço duendes artesanais pra vender. É todo um trabalho, né, espiritual, de contato com os elementais. Então qualquer xícara que eu vou olhar, eu sei que eu vou ver um duende. E aí eu preciso tomar o cuidado de entender se tem um duende realmente ali ou é a minha mente buscando ver isso, tá? E esse tipo de coisa vocês só vão conseguir identificar depois de um certo tempo de experiência com esse oráculo, né? Então vocês vão perceber que tem imagens que elas se formam, mas não tão claramente, e tem imagens que elas vão se formar de uma forma muito clara. E você fala, não, isso aqui realmente é um duende, não tem como não dizer que, né? Então são coisas que a gente vai percebendo aí apenas com a prática, tá certo? Então teremos esse grupo de estudos, inclusive, para vocês tirarem essa dúvida, né? De será que é coisa da minha cabeça? Será que não é? O que será que pode significar? E mais uma vez, a prática vai ser fundamental. Falando um pouquinho da minha história, eu pratico a cafeomancia, trabalho com ela há quase 8 anos, né? Então eu tô indo para 28, eu pratico antes dos 20, né? Tem aí mais de 8 anos que eu tenho contato com esse oráculo. E nesse meio tempo ele me permitiu conhecer muitas pessoas, muitas histórias diferentes. E aqui a gente precisa também pensar, né? Qual que é o nosso propósito em aprender a cafeomancia? É aquilo que eu falei. Se você é uma pessoa que acredita que nós não temos poder nenhum sobre o nosso destino, não faz sentido você aprender a cafeomancia. Para quê? Para impressionar as pessoas e dizer que você é um adivinho. Eu acho que a cafeomancia é um oráculo que ele tá para além disso, né? Ele tá aqui realmente para potencializar quem nós somos e poder auxiliar as pessoas a se encontrarem nessa jornada. Então, uma coisa que vocês precisam saber sobre mim é que eu vou e volto em alguns assuntos, adianto algumas coisas, mas isso porque eu acho que é importante até nessa primeira aula, para vocês terem uma noção do que é o curso de cafeomancia e toda essa filosofia que vai reger o curso. Porque se você não acredita nisso, se você acredita em destino e que nós não podemos mudá-lo, talvez esse curso ele seja, né, não tenha absolutamente nada que represente um aprendizado para ti. Então a gente precisa que minimamente, né, você acredite nisso, né, de que temos o potencial para poder escolher os nossos caminhos. E o grupo de estudo é pensando nisso, né, pensando nessas trocas, para que essa jornada ela se torne cada vez mais rica. Dúvidas aqui, o que vocês tiverem, forem colocando lá no grupo, eu vou reunindo. E vou gravar vídeos extras, se for o caso, para tirar essas dúvidas, tá? E aí vai ser postado aqui também na plataforma do aluno. Aqui na plataforma do aluno, vocês vão encontrar várias coisas, desde os vídeos, né, de cada semana aí, como também os materiais do curso. Então, por exemplo, esse slide que vocês estão vendo aí na tela de vocês, ele está aqui também para vocês baixarem, né, ter esse material até para consultar. Se quiser em algum momento voltar no material, ele vai estar sempre disponível aí para vocês. Só salientando que assim, como este é um material meu, aqui a gente tem direitos autorais, então eu tô liberando para vocês, mas no momento se eu encontrar isso postado em algum lugar nas redes sociais, sem a minha permissão prévia, isso pode gerar um processo, tá? Não querendo assustar ninguém, mas assim, não dá pra gente sair por aí postando material de outra pessoa, material privado que faz parte de um curso pago em plataformas gratuitas, tá? Então, só esse adendo. Qualquer recorte desse vídeo, qualquer recorte desse curso que não tenha aí a minha autorização para postar de forma pública nas redes sociais, isso pode acarretar algumas questões, ações legais, tá bom? Atividades e exercícios. Isso também vai estar disponível aqui na plataforma do aluno. Então, por aqui vocês vão me encontrar
alguns PDFs com exercícios, né? Às vezes com atividades, algumas meditações, enfim, coisas que são importantes vocês estarem realizando para enriquecer realmente a prática. Eu já até fiz aqui, criei um material que é o caderno de exercícios, e o caderno de exercícios ele vai ter assim várias etapas, tá? De quando vocês estão iniciando aqui, que é apenas um treino da percepção visual, até o treino da leitura da xícara e da síntese, né, dessas informações que a gente encontra numa xícara de café. O que eu quero dizer? Eu tô até com algumas xícaras aqui, mas, por exemplo, tem muitas informações, né? Então eu vou achar um símbolo ou outro, ignorem o passarinho, tá? O passarinho é da xícara mesmo. Mas assim, não posso ler um símbolo isoladamente. Então o que será que significa todos esses símbolos juntos? E a maior parte da dificuldade dos alunos que estão iniciando é conseguir ler a xícara como um todo, tá? E muito cuidado, inclusive, com conteúdos que vocês podem ver na internet que são extremamente redundantes, no sentido de, olha, você viu um homem, significa que você vai ter uma reunião importante, ou que um homem vai entrar em contato com você. Gente, isso é uma análise, não chamo nem de análise, não faz nenhum sentido, tá? Então, a análise dos símbolos, ela vai muito além de você ver uma imagem e pegar um significado super simples na internet. Não é sobre isso que a gente tá falando. Esse não vai ser um curso simples que vai falar, por exemplo, olha, tem um homem aqui. Isso quer dizer que tá entrando dinheiro na sua vida. Né? Eu tô falando aqui o tempo todo que a cafeomancia é um oráculo muito mais profundo, né? Um oráculo que ele tem a capacidade de ser um espelho da nossa alma. Não tem como aqui eu dar significados tão superficiais assim para os símbolos. E os exercícios, eles vão justamente nessa linha, né, da gente começar a fazer um treino da percepção visual, que vai ser os primeiros exercícios, até o momento em que a gente vai conseguir ler uma xícara como um todo. E teremos no curso aqui, quando eu falo de aulas práticas, o que é aula prática? É eu mostrando a xícara para vocês e falando o que tem em cada lugar e o que isso significa dentro da história ali do consulente. Eu não sei se eu vou garantir fazer um vídeo de um atendimento ao vivo, porque aí eu preciso da autorização do meu cliente, claro, e acaba ficando, às vezes, né, gravar isso, a pessoa pode ficar meio receosa e não ser uma coisa tão natural. Mas enfim, quem sabe eu também não consiga trazer um vídeo assim. Vamos torcer. Em algum momento vai ter ele por aqui. E como depois que vocês se matriculam no curso, o curso fica disponível para vocês durante 1 ano. Depois disso, vocês têm a possibilidade de fazer parte de um outro grupo, que é um grupo de aperfeiçoamento, tá? Para quem quiser continuar as práticas, continuar estudando, o que eu acho que é sempre importante, tá? Gente, eu tenho 8 anos aí de jornada praticando a cafeomancia e mesmo assim, ainda hoje, eu estudo muito, tá? A nossa bagagem de conhecimento, ela nunca é demais, então a gente tá sempre estudando. Quando não a cafeomancia, questões simbólicas, mitologia. Então, teremos módulo aqui para falar de mitologia, porque a gente precisa dessa bagagem, a gente precisa ter conhecimento, porque é dessa forma que as imagens ali na xícara de café vão conversar com a gente. E o certificado, ele só vai ser emitido, ele é impresso, vocês vão receber na sua casa, mas apenas mediante a entrega das atividades e exercícios. É claro que eu não vou dar nota, né? Mas posso fazer algumas correções com vocês sim, mandar no privado, mas sem entregar atividades e inclusive vou chamar de um mini portfólio de vocês, tá? Então, se a gente tá falando de 3 meses de curso, pelo menos aqui a entrega de 10 leituras, tá? Assinalando o que vocês viram, vai ser importante entregar esse trabalho de conclusão de curso para estar recebendo o certificado. Bruna, não entreguei, vou receber o certificado? Não, mas tem gente também que não liga para certificado, tá? Então, mas é importante fazer os exercícios. Enfim, já falei aqui por 20 minutos de coisas muito básicas e eu acabo sendo muito chata com isso mesmo, porque é importante. Eu não quero que ninguém saia daqui dizendo que tá formado no curso de cafeomancia se a pessoa não praticou uma xícara, tá? Então,
Eu não assino embaixo de quem não fez os exercícios, quem não fez a prática da cafeomancia. E eu falo isso porque já aconteceu. Aconteceu da pessoa não gostar de café, não tomar um café na vida e sair daqui dizendo que ela estava completamente formada, pronta para atendimento, sendo que ela nem treinou. Por isso aí a importância dos nossos amigos, dos nossos familiares pra gente treinar. Inclusive das pessoas aqui nesse grupo, vocês podem treinar entre vocês. Isso vai ser fundamental, tá certo? Passar aqui pro próximo slide. Tá, aqui um pouquinho do que vocês já viram na hora que vocês decidiram fazer o curso de cafeomancia, que é a nossa grade de aulas. Então aqui hoje a gente vai falar basicamente aqui um pouquinho, né, da introdução da cafeomancia, sobre os materiais, o tipo de café. Isso a gente vai falar aqui na aula de hoje. E aí teremos aula para falar sobre o simbolismo, sobre Jung. E Jung, basicamente, ele rege a filosofia desse curso também. As teorias dele que vão nortear o nosso trabalho aqui, tá? Mas depois a gente vai falar direitinho sobre isso. Então, teremos leituras na prática, percepção visual intuitiva, falaremos de arquétipos, animais e vivência à distância, seres mitológicos, tipos de objetos e seus significados, vidas passadas e karma familiar com a cafeomancia. Uma aula um tanto polêmica, tá? Polêmica para quem não acredita em vidas passadas, como eu acredito, e é possível, inclusive, utilizar a cafeomancia para analisar algumas coisas. A gente tem essa aula aí também. Interpretação da persona. O que eu chamo de interpretação da persona? De quem é esse cliente. Porque se ele não sabe quem ele é, como que ele sabe o que ele quer e onde ele vai chegar? Então, o nosso trabalho ele também vai muito nesse sentido de autoconhecimento. E daí a gente tem um módulo de interpretação da persona, mas que vocês vão fazer alguns treinos aí com vocês mesmos. Enfim, amor com a cafeomancia, propósito de vida com a cafeomancia, com enfoque na perspectiva profissional, numerologia, saúde, leituras na prática e conclusão e encerramento. Para além disso que vocês estão vendo aqui, pode ser que eu poste aulas extras, tá? Só para vocês saberem que isso pode acontecer, porque eu tenho, inclusive, algumas aulas que eu já gravei e que em algum momento eu posso sentir a necessidade de estar postando por aqui. Então, não estranhe se essas aulas fugirem aí do nosso cronograma. Tudo que tá aqui vocês vão ter, tá? Mas pode ser que tenha aulas a mais. Como, por exemplo, tem uma aula sobre contos de fadas. É uma aula sobre análise dos contos de fadas, porque uma das referências das figuras que podem surgir em cafeomancia são imagens de contos de fadas, então isso pode acontecer, tá bom? Seguindo aqui, e aí eu já fiz um pouco dessa pergunta aí nesses 23 minutos de aula, mas eu vou fazer de novo, e aqui prestem bastante atenção, né? Quando eu falo assim, o que te trouxe até aqui qual é o seu chamado? No que você acredita? Você acredita que você pode, por exemplo, utilizar a cafeomancia para auxiliar os outros, né? Auxiliar as pessoas a se encontrarem? O que te trouxe até aqui, né? Então, qual que é a sua conexão com a cafeomancia? É aquilo que eu falei, se às vezes a pessoa não gosta de café, isso pode influenciar muito a forma como ela vai se desenvolver ao longo desse curso, tá? Claro que sim, pode ser que tenha gente fazendo esse curso que na verdade está aqui porque é a mesma base da leitura das folhas de chá. Então, nesse tipo de caso há uma grande exceção. Mas qual então é a sua relação com chás, se for o caso, tá? Onde que ela começou na sua história? Eu dei o exemplo da novela do Clone, que é geralmente que as pessoas me relatam muito. Mas então, assim, qual é o seu contato, né? Puxa, Bruno, eu gosto de café porque era assim que eu me conectava com a minha mãe, a gente batia um papo. Ou então eu gosto de café porque o café sempre esteve muito presente nas rodas de amigo. Eu gosto de café e da cafeomancia porque já teve uma pessoa na minha família que lia a borra do café. E agora eu quero entrar em contato com esse oráculo que, na verdade, já faz parte aí da minha história, da história dos meus ancestrais. Então, vamos pensar a respeito. E se vocês não sabem, pergunte. Mãe, né? Para quem ainda tem os pais vivos, os avós vivos,
Qual que é a sua conexão? Alguém na família não gostava de café? Eu gostava? Alguém na família já leu A Borra do Café? Então, claro, dependendo da oportunidade que vocês tiverem, da abertura que vocês têm, né, no núcleo familiar, investigue. Né? Às vezes tem pessoas que chegam no curso e elas não sabem que elas já tiveram uma avó, uma bisavó que lia A Borra do Café. Eu, por exemplo, quando eu comecei a estudar cafeomancia, eu não fazia ideia que a minha bisavó, ela lia A Borra do Café. Nunca foi dito isso na família. Então, no momento em que eu comecei a fazer a leitura, a minha mãe ficou em choque. A minha mãe falou, tipo, como assim? A sua bisavó lia, né? E você nunca teve contato, nunca conheci minha bisavó. Quando eu nasci, ela já era falecida. Então, assim, qual que é a sua história com esse oráculo? Investigue, né? Eu falo assim, para quem tiver interesse, né? Existe um teste, se eu não me engano, é do Genebra, é assim que fala, que é um teste que a gente faz de DNA. E ele vai fazer um relatório com tudo aquilo de descendentes que a gente pode ter no nosso DNA. Então, eu tenho 10% europeu, 20% sei lá, do Oriente Médio, né, do pessoal que migrou, ou do Ocidente, e esse teste é muito legal, porque quando a gente fala de cafeomancia, que é um oráculo tão místico e tão milenar, conforme vocês forem vendo as aulas, vocês vão tendo essa noção cada vez maior, a gente precisa ir atrás das nossas raízes. Isso vai ser muito importante, inclusive no desenvolvimento aqui da cafeomancia, né, no seu desenvolvimento durante o curso. Não que você precisa ter algum tipo de ascendência, né, dentro do contato com esses povos. A cafeomancia, ela nasceu no Oriente Médio, mas não necessariamente você precisaria ter isso para ser um bom cafeomante. Mas é interessante a gente buscar as nossas raízes. Isso eu falo também como psicóloga aqui, né? Então, entender quem nós somos é como uma árvore, tá? Então, vamos pensar na árvore. As raízes, quanto mais fundas são as raízes, mais forte é essa árvore, mais forte ela cresce. E é sobre isso também, quanto mais noção a gente tem de quem nós somos, das nossas origens, mais a gente consegue se posicionar nesse mundo, crescer e se desenvolver, tá? Então, fica aqui uma filosofia pessoal sobre isso. Tá bom? Então, assim, qual é a sua conexão com a cafeomancia? Onde ela começou na sua história? É provável que o seu chamado não tenha começado agora. E para onde, né? Esse chamado, para onde a cafeomancia, ela vai te levar. Então, é pensar qual é o seu objetivo com a cafeomancia. É fazer por autoconhecimento. Eu quero trabalhar com isso. Porque à medida, no momento em que a gente se coloca em prol de auxiliar as pessoas, isso é uma missão muito bonita, mas também é uma missão de muita responsabilidade. E é por isso que vocês vão me ver repetindo muito que a cafeomancia, ela não é um oráculo exclusivamente para previsão do futuro. Pelo menos não uma previsão de um futuro imutável e completamente certo, escrito por sabe lá quem. Porque eu não penso dessa forma, senão seríamos apenas atores na peça de outro, né? Então, se somos protagonistas, estamos aqui para fazer nossas próprias escolhas. E é por isso que eu repito muito isso, para que ninguém saia também desse curso dizendo que sabe prever o futuro e fazendo muita cagada lá fora, tá? Então, por favor, vamos ter aí um pouquinho de noção que não é sobre isso. Tem pessoas que, num primeiro momento, elas podem chegar aqui porque elas buscam a cafeomancia como uma forma de destaque nas suas vidas. O que eu quero dizer? Pessoas que trabalham com esotérico acabam chamando atenção, sim, tá? Porque as pessoas se atraem pelo místico, por tudo aquilo que é misterioso. Mas a gente não pode usar a cafeomancia como uma muleta de destaque. No momento em que a gente se coloca para servir o outro, o que é o servir o outro? Não é dizer o que o outro quer ouvir, não, tá? Mas auxiliá-lo na sua jornada, né? No momento em que a gente se coloca como alguém que está mediando as mensagens do universo para um consulente, a gente precisa se colocar de uma forma muito humilde aqui. E o que eu quero dizer com isso? Ninguém vai sair pegando uma xícara aqui e falando assim, olha, tô vendo que vai acontecer tal coisa na sua vida. Olha, eu sei que no seu passado já teve isso. Tudo aqui o tempo todo sempre vai começar com uma pergunta, né? Então, assim,
olha, fulano, eu tô vendo aqui uma árvore no fundo da sua xícara. O fundo geralmente pode falar do seu passado, de si mesmo, ou dependendo, né, teremos várias metodologias. Em uma das técnicas, que é a técnica francesa, o fundo simboliza a família, né? Então, uma árvore aqui simboliza que você tem um contato muito profundo com a sua família. É isso mesmo? Essa é a chave. Faz sentido pra você? Porque pode não fazer. Às vezes a árvore tá ali porque ele é jardineiro. Então, olha como a cafeomancia, porque a cafeomancia é um oráculo extremamente rico nesse sentido. Enquanto você pode pegar um tarô e uma tiragem sair igual a outra, de uma pessoa para outra, isso não pode acontecer com a cafeomancia. Uma xícara nunca é igual a outra, porque nós não somos iguais. E exatamente, eu não sou igual hoje, não serei a mesma amanhã, assim como não sou a mesma pessoa de ontem. Por isso, nem a minha xícara, ela vai ser igual. E é por isso que esse oráculo, ele é um oráculo tão rico. Porque aqui a gente foge dessa ideia de um padrão. Eu adoro o tarô, eu adoro a cartomancia, mas a cafeomancia permite a gente ir além. Porque tem símbolos que ele vai conversar diretamente com a história de uma pessoa. E tudo isso vocês vão ver neste curso. Mas vamos lá, que essa aula tá ficando muito mais longa do que imaginei. Chegamos, então, finalmente, na aula de cafeomancia. Até então foi só uma introdução do que vocês vão ver no curso, tá certo? Materiais e preparo do café. O que vocês vão precisar? Xícara branca. Por fora, não tem nenhum problema de ter desenho, tá? Contanto que o fundo seja branco. Bruna, isso faz parte de algum ritual? Não. O fato de eu pedir uma xícara branca é porque é muito difícil vocês conseguirem ver símbolos numa xícara que seja vermelha, por exemplo. A borra do café é preta, né? Preta ou marrom escuro. Isso numa xícara vermelha, por exemplo, vocês vão ter um cansaço visual muito grande. Então, assim, pode ter, pode, mas ninguém vem me mandar xícara com fundo vermelho porque eu não vou ler. Tá? Então, se você quiser ter uma xícara cor-de-rosa, fundo cor-de-rosa e fazer a leitura com fundo cor-de-rosa, fica a seu critério. Vai dar certo? Vai. Mas você não vai conseguir lê-la por muito tempo. E a cafeomancia, uma consulta de cafeomancia leva em média 1 hora. Você consegue ficar olhando para uma xícara com fundo rosa, com manchas ali preto, marrom, por 1 hora? É sobre isso que a gente tá falando. Então, a primeira dica é que seja xícara com fundo branco, não tem problema nenhum que ela tenha desenho em volta. Vocês viram que aqui eu tenho uma outra xícara que ela tem o desenho de um passarinho. Ela é a única xícara que ela tem o desenho dentro e eu ignoro o passarinho porque a maioria das pessoas gostam muito de utilizar essa xícara porque ela é muito bonita. As pessoas sentem uma conexão muito grande com a xícara do passarinho, então eu deixo. Mas o ideal é que ela não tenha nada no fundo, tá? Quando eu falo de fundo arredondado, depois vocês vão ver aí no próximo slide, mas isso é muito importante. Eu tenho esse tipo de xícara, ela não tem o fundo arredondado. Vocês estão vendo que a base dela é diferente dessa base? Essa base, ela é meio oval aqui no fundo, ó, essa daqui. Enquanto essa é reta. Por ser reta, fica muita coisa atolada mesmo no fundo. Então, eu não indico. Mas é possível utilizar? É. Mas aí também vai de novo de encontro à sua experiência, tá? Porque você tem que entender que nesse tipo de xícara, que ela é seca, né? Ela é um fundo reto e não tem a possibilidade do café escorrer tanto pelas laterais, é natural que fique muita borra no fundo, tá? Então, se você conseguir entender e com a prática não interpretar todo esse fundo cheio de borra como um cliente que tá extremamente infeliz, sobrecarregado na vida dele, talvez dê certo. Mas o ideal é uma xícara assim, tá? Com fundo arredondado. Ou então, olha essa xícara do passarinho, ela tem a mesma coisa. Tem essa base embaixo, tá? Isso é importantíssimo. Quer ver? Eu vou mostrar aqui no próximo slide, mas eu volto nesse daqui. É sobre isso que a gente tá falando, tá? Então, aí vocês têm as 2 xícaras que é possível utilizar. Não confundam xícara com caneca. Bruna, mas caneca não dá pra usar? Dá pra usar, só que muito mais... É a mesma coisa que xícara rosa. Pra você
ler na caneca, que ela é muito funda, é difícil. Então, não utilizem caneca. Para as práticas, utilizem, se não tiver, vai ter que, né, arrumar uma xícara aí, mas que sejam parecidas com essas duas primeiras opções, tá bom? Pires, tá? As xícaras precisam ter pires. E aí, uma coisa que a gente vai falar lá na frente, mas, por exemplo, ó, o meu pires, ele não é tão branco, tá? Não tem problema se o seu pires da xícara, ele não for branco, porque aí a gente pode utilizar um guardanapo. Nesse tipo de pires, eu utilizo um guardanapo em cima, vocês vão aprender essa técnica. Porque, querendo ou não, as xícaras bonitinhas, né? A gente gosta de uma xícara enfeitadinha, de borboleta, de passarinho. Só que o pires, ele sempre vai ser decorado, né? Então, não quer dizer que você tenha que usar um pires diferente da xícara que veio ali no conjunto, tá? Então, não tem problema. O pires, ele é super importante aqui também. Não adianta ter xícara sem pires, ou pericilê. Já tive alunos que usaram prato transparente. Não indico, tá? Também vai doer bastante os olhos. Café turco. O que é o café turco? Teremos um slide ali na frente falando sobre isso, tá? Ele é um café que a moagem dele é diferente do café que a gente compra no supermercado. Eu vou deixar aqui o site de um lugar que eu compro café, que entrega para todo o Brasil. Na verdade, como eu sou de São Paulo, tem muitos lugares aqui que eu vou que eu consigo escolher o café e eles moem um café para mim. Mas, dependendo de que região você é do Brasil, ou se você não tem um contato com alguma cafeteria, eu vou deixar o site de um lugar que vocês conseguem comprar o café correto. Ele é um café mais caro do que o café do mercado, mas eu acho que são valores até ok pelo preço de uma consulta de cafeomancia, tá? E teremos um módulo também para falar sobre precificação do trabalho de vocês, então eu não vou me adiantar aqui. Guardanapo vai ser importante, tá? Pode ser qualquer tipo de guardanapo. Eu deixei aqui um separado, que é aquele guardanapo de rolo, mas na minha sala de atendimento eu uso aqueles de saquinho, sabe? Aquele guardanapo quadradinho, mas vocês também podem utilizar esse guardanapo aqui, que é justamente para forrar as xícaras que elas têm o fundo decorado com desenhos e cores, tá? Ibrick ou SESV? Bruna, é obrigatório? Não. Mas faz uma grande diferença, principalmente se você quer oferecer para o seu cliente uma experiência de leitura de cafeomancia completa, você precisa ter. O ideal é que ele seja de cobre, eu também tenho de cerâmica. Isso aqui é um Ibrick, tá? Ibrick ou SESV. Ele é um recipiente, geralmente, né, de cobre, metal, em que a gente prepara o café. Esse tipo de formato, ele permite que o café cozinhe numa temperatura, porque o café turco, né, o café da cafeomancia, ele é um café cozido. Então, enquanto que o café normal a gente não ferve, aqui a gente vai ferver, ele precisa ser fervido. Por conta disso, ele acaba sendo um café muito mais encorpado, com um sabor muito diferente, porque ele não é coado. Isso é óbvio, né, gente? Café da cafeomancia não é coado. Então, você pode utilizar uma caneca normal também, sim, mas eu garanto que a experiência de fazer com o SESV pode tornar o sabor diferente. Tem pessoas que não percebem, eu percebo que o sabor fica diferente. Na Turquia é assim que eles utilizam, na Arábia também, nos países árabes, né? Então, eu indico vocês comprarem. O meu veio direto da Turquia, então eu não vou saber onde vocês podem arrumar um aqui no Brasil. Mas deve ter algum site, não sei se na Shopee ou na AliExpress que você pode conseguir encontrar, tá? O de cerâmica, eu tenho também. Eu não gosto tanto, basicamente ele tá na minha casa de enfeite. O ideal seria esse, mas se vocês só conseguirem encontrar de cerâmica, é super válido também. Na verdade, é isso que eu falei, até uma canequinha de café que vocês podem ter na sua casa, uma leiteira, funciona. Mas isso aqui garante uma experiência diferenciada, principalmente para quem quer trabalhar, né, com a cafeomancia. E voltando numa questão do café,
O café comum do mercado, a gente pode utilizar para fazer a cafeomancia, sim. Eu já utilizei ele por muito tempo. Tem imagens que vocês vão ver que é o café normal. Mas a qualidade das imagens muda muito de um café para o outro. E se a gente está falando sobre o cliente ter um contato com uma prática milenar, a gente, puxa, vamos investir num café que é o café ideal para que ele tenha essa experiência, tá? Mas vamos supor que você está muito ansioso para fazer a cafeomancia hoje na sua casa, você tem a xícara, você só ainda não tem o café, mas você queria fazer hoje. Você pode utilizar o café normal e utilizar o mesmo preparo que a gente vai falar aqui na frente. Mas invista nesse café diferenciado, conhecer essa cultura, ela vai ser fundamental aqui nesse desenvolvimento e contato que vocês vão ter aí com o oráculo, tá certo? Isso aqui eu já falei, né, mas tenham aí um diário ou um caderno de anotações, vai ser muito importante. Tem informações que eu falo em vídeo que às vezes eu não deixei nos slides, então não confie 100% nos slides, que eles vão ter todas as informações, porque tem muita coisa que eu vou transmitir de forma oral mesmo, conversando aqui com vocês. E aí seria interessante para quem gosta de fazer anotações, anotar isso num caderninho, tá ok? Seguindo aqui, então, a gente falou sobre a xícara certa e o café turco, né? É um café que ele tem uma moagem muito mais fina, ele tem uma moagem muito parecida com farinha, assim, com canela, ele é bem fininho mesmo. Diferente do café tradicional, adquirido no supermercado, o café na cafeomancia exige um preparo diferenciado, né, que eu tô falando aqui. Chamado de café turco, a sua moagem é muito próxima à textura de uma farinha de trigo. Tem lugares que vocês talvez possam buscar comprar o café e eles não entendam como café turco. O café turco não é um café que veio da Turquia. É conhecido por café turco, um café que a moagem dele é muito fina. Tem máquinas de moagem que faz isso, não é qualquer máquina de moagem que faz, tá? Já fui em grandes cafeterias que não conseguiam moer o café na moagem que eu precisava. Então, muitas vezes não é uma máquina de R$200 que vocês vão comprar na Shopee que vão moer o café, tá? É por isso que eu compro o café na Urbi também, o meu tá aqui, né? Então, vocês têm a possibilidade... Gente, eu não tô sendo paga pra falar sobre essa marca, mas a Urbi é um site online que ele oferece a modalidade de você escolher a moagem do Ibrick, é assim que eles chamam lá, e o tipo de café que vocês gostam. Eu sempre pego cafés muito doces, porque eu e meus clientes, a grande maioria, preferem um café mais adocicado, mas a gente tem lá chocolate amargo, tem várias versões, né, desse café gourmet. E aí vocês podem escolher o café que mais interessar vocês e mandar e fazer a compra, né, com a moagem turca. E aí é tudo isso lá no site da Urbi Café. Eu sou uma grande fã deles. Eles entregam muito rápido, pelo menos aqui na minha região. Então, eles falam 3 dias úteis de entrega. E é uma entrega que, não sei, pro meu CEP acaba sendo barato. Eu acho que eu pago R$10 da entrega. E apesar dos 3 dias... E é com isso que a gente tem que contar, mas chega pra mim em 1, 2 dias úteis, tá? Então, eu realmente indico eles, é uma empresa bem profissional. Modo de preparar o café. Então, vamos lá. Como que eu costumo fazer aqui? Eu utilizo a mesma medida de água da xícara. Isso é importante, porque tem hora que a gente enche a canequinha e acaba ficando um café fraco. Então, utilizem a mesma medida da sua xícara de água, você vai colocar água lá. Uma colherzinha, eu tô com a colherzinha de café que eu usei, ela tá meio sujinha aqui de café ainda. Uma colher de café, então você vai pegar esse pó, vai encher ela aqui, você pode colocar uma colher cheia, uma só colherzinha dessa cheia aqui, misturar. Eu sou o tipo de pessoa que eu tomo só café adoçado com açúcar. Açúcar vai direto aqui também, tá? Vai ao fogo, a gente mexe e leva esse café pra ferver. Se você for usar adoçante, aí pode colocar depois, tá? Canela, cardamomo são opcionais, eu não levo ao fogo, levo ao fogo sim. Mas você também pode salpicar depois essa canela. O que não pode fazer é depois de colocar o café na xícara, ficar misturando muito, tá? Então, tentem evitar mexer
dentro da xícara, porque na hora que a gente coloca esse café, a gente tem que esperar até 1 ou 2 minutinhos, que é pra essa borra ela sentar, né? Ela descer e a pessoa não ficar engolindo muito esse pó de café. 3 fervuras, né? Então, eu coloquei aqui minha água, o meu café, açúcar, que é opcional, canela, uma pitadinha opcional, tá? Vou levar ao fogo. Eu preciso esperar ferver, porque assim, na tradição árabe, o número 3 é um número mágico. Então, a gente espera sempre 3 fervuras. A xícara, ela é virada 3 vezes no sentido horário. Então, ferveu, eu afasto do fogo, coisa de 10 segundos, volto pro fogo, ferve segunda vez, afasto 10 segundos, fervo terceira vez, sirva esse café. Lembrando de, na hora, ó, mexer bastante aqui pra não ficar borra na sua caneca, e aí você serve o seu café na xícara. Serviu o café na xícara, espera aí um minutinho, que é pra esse café sentar ali, e o cliente vai pegar isso aqui, ou vocês mesmos, e vão começar a beber. E aqui entra o ritual, né? Por que que eu falo que a cafallancia é um oráculo tão místico, tão sensível? Aqui, não sei se vocês perceberam, mas a gente tem os 4 elementos atuando junto. A água do preparo, o fogo, que é o fogo que esquenta esse café. A gente tem a terra representando o próprio grão do café, né? O próprio pó. E a gente tem o ar. O ar é o sopro. E esse é um momento muito importante do ritual, que é o momento em que o cliente vai estar aqui soprando o café e bebendo. E é aqui que ele vai precisar se concentrar naquilo que ele gostaria de saber, se concentrar na vida dele. E é muito cuidado, porque tem gente que fica conversando com o cliente enquanto ele tá bebendo café e ele precisa se concentrar, tá? Então, aquele momento que você fala assim, olha, fica ali quietinho. Inclusive, quando vocês fizerem a consulta de vocês, não sei quem já praticou aí, já fez aí alguma experiência, mas é um momento para vocês ficarem mais quietinhos, tá? É um momento para olhar mais para dentro e não ficar tão conversando. Já tive cliente em leituras online que eles estavam num restaurante com a família inteira numa festa e estava querendo fazer leitura comigo. Foi uma das piores leituras, porque a pessoa não estava realmente concentrada ali. Ela não... Enfim, né? Então já preparem. Se vocês forem, por exemplo, praticar a cafallancia de forma online, já avisa, olha, procure estar num lugar tranquilo, calmo, sem barulho. Procure fazer disso um momento para você, porque senão o cliente ele pode sim te procurar no momento que não é o mais conveniente, tá? E é ali que ele vai se concentrar, que ele vai beber, vai saboreando e tendo um contato com esse oráculo. É um momento muito importante. E aí, quando a gente para de beber, tá? A gente para de beber no momento em que a gente começa a sentir que tá engolindo muita porra. Não vai beber todo esse café, tá? A pessoa vai beber ali 95%. A gente tem que deixar um golinho muito pequeno mesmo. Depois eu vou postar uma foto do pequeno golinho que a gente deixa aqui pra virar essa xícara. Tem que ter um golinho de café, né? Tem que ter um pouco do líquido, mas bem pouquinho mesmo. E não pode deixar seco, porque senão o café ele não vai escorrer, tá? Esse é um detalhe importante. Bruna, o cliente já começou a engolir muita borra, eu comecei a engolir muito pó de café, mas ainda tem bastante líquido. Às vezes a gente pode tirar um pouquinho o excesso, tá? Jogar ali na pia, no híbrido, e deixar só um golinho pra gente virar esse café. E aí esse é um momento muito importante, né? Na tradição turca, existe uma frase que os turcos falam, que é seja o que for, mostre o meu destino, que em turco é kaderimi ne olursa olsun. Seja o que for, mostre o meu destino. Como eu gosto de oferecer uma experiência completa, eu conto isso pro cliente e ele decide, né? Se ele quer falar a frase, se ele não quer falar a frase. Então, terminei de beber, tô aqui. Vou pegar o guardanapo, porque a minha xícara, ela é decorada. Se a sua xícara não for, não precisa. Às vezes, na realidade, quando a xícara ela é branca, ou o pires ele é branco, eu às vezes utilizo o guardanapo, depende muito. Porque tem momentos que a gente lê o guardanapo também, tá? Então, isso é uma coisa que vocês vão pegando aí com a prática. Experimentem fazer com guardanapo, experimentem fazer sem, experimentem. Então, terminei de beber, vou pegar aqui, ó, meu pires com guardanapo, coloquei isso sobre a xícara. E aí, o grande segredo. Quem vai virar essa xícara?
Se o cliente está na sua frente e ele bebeu, é ele que vai virar. Se é uma leitura online, é você que vai virar. Na leitura em que o cliente mesmo vira para ele, o polegar do cliente é para cima. Se você vai virar a xícara do seu cliente, é a sua mão, os seus 4 dedinhos que vão aqui em cima, tá? Por quê? Quando a gente tá virando a xícara pro cliente, a gente vai virar essa xícara para fora. Quando o cliente tá virando essa xícara para ele, ele vai virar essa xícara para dentro. Bruna, eu tô fazendo essa xícara para mim autoconhecer. Então, os meus polegares vão para cima e eu viro essa xícara para dentro, tá? Para dentro, pro meu coração. Mas antes de virar, o que a gente faz? E aí eu vou mostrar como eu faço. Então, polegar para cima, Kaderim Neulur Salsan, 3 vezes no sentido horário. Eu vou girar 3 vezes assim. Cada um gira do jeito que prefere. Eu gosto de fazer mais lentamente. Tem gente que faz assim. Tá certo também. Só tem um grande problema de quando a gente chacoalha muito, que as formas podem ficar muito bagunçadas. Então, se você tem um cliente mais agitado, às vezes cabe falar, olha, faz mais devagarzinho, não precisa chacoalhar, né? Porque senão quem vai ter dificuldade de ler essa xícara vai ser você, tá? Virei essa xícara. Espera, não vamos ser afobados. Uns 5 minutinhos. Por quê? Tem gente que vira e já pega. E aí o café, na verdade, não terminou de escorrer. E se tinha algum desenho, na hora que a gotinha tá voltando lá pro fundo da sua xícara, ela já estragou todo o desenho. E aí a sua leitura foi comprometida, tá? Então, espera 5 minutinhos. Eu já nem desviro. Mesmo passando 5 minutinhos, eu faço assim, ó. Vi que nenhuma gotinha tá escorrendo, aí eu começo a fazer essa leitura pro meu cliente. Ok? Tudo certo? Dúvidas, me mandem lá no WhatsApp, fiquem à vontade. Então, esses são alguns cuidados que a gente tem que ter, né? Espere a xícara esfriar. Lembre-se de desvirar a xícara. Lembre-se que desvirar a xícara antes do tempo pode fazer com que uma gotinha de café escorra de volta ao fundo e comprometa toda a leitura, todos os desenhos, ok? Bom, essa foi a primeira parte da aula 1, temos a parte 2. Que vai estar num vídeo provavelmente aqui ao lado. E é isso, pessoal. Novamente, sejam muito bem-vindos à aula de cafeomancia. Eu espero realmente que vocês gostem do curso. Eu espero conseguir aqui passar todas as mensagens e ser clara naquilo que eu quero transmitir. A cafeomancia é um oráculo extremamente mágico, um oráculo que eu indico muito. Claro, sou suspeita para falar, pratico a cafeomancia há 8 anos, não tem como não ser apaixonada. Mas isso vai ser muito importante também vocês irem, conforme a gente vai tendo contato com esse oráculo, a gente vai percebendo que ele é um oráculo extremamente apaixonante. E isso só vai conectando cada vez mais a gente com a cafeomancia. Isso é muito legal. Alguns avisos, né? Conforme vocês vão tendo contato com a cafeomancia, pode ser que vocês comecem a sonhar com isso. Pode ser que vocês comecem a ter sonhos muito estranhos. Anotem esses sonhos também. A cafeomancia também pode ser utilizada para analisar os nossos sonhos. Então, puxa, eu tive um sonho que eu não entendi completamente. Eu posso fazer uma xícara e perguntar, né? O que esse sonho estava querendo me trazer? O que ele estava querendo me mostrar? Então, são formas da gente utilizar a cafeomancia dentro do nosso cotidiano, né? Dentro daquilo que a gente está vivendo. Isso é muito legal. Tá certo? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula inaugural. Bora para a próxima aula que a gente vai começar a entrar cada vez mais nesse universo da cafeomancia. E é isso. Um grande beijo e fiquem aí com os deuses. Tchau, tchau.